Olá, eu sou o Bruno Macri. Inicialmente agradeço à USCS pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sou professor do curso de pós-graduação do Núcleo de Estética, na matéria de Gestão e Processos Administrativos e Desenvolvimento do Marketing Pessoal e da Clínica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Aqui está a minha apresentação profissional. E agora um pouquinho sobre a profissão. Todo profissional precisa entender aonde se enquadrar. Toda empresa, toda organização precisa entender como se enquadra, aonde se enquadrar. E para isso nós temos algumas vertentes. Por exemplo, os conselhos de classe. Biomédico, farmacêutico e fisioterapeuta. Todos os conselhos têm as normativas, as regras para que você siga e possa implementar no seu dia a dia, na sua profissão, e possa implementar dentro da sua organização também. Além dos conselhos, nós temos também os sindicatos e as associações. Esses sindicatos, associações, estão relacionados sempre à atividade profissional, sempre relacionados ao que a lei trabalhista fala, o que a lei tributária fala. Então, nós precisamos entender como funciona cada classe, cada órgão. Isso a gente vai passando para você na aula, para que você fique bem afinadinho e consiga tocar a sua organização ou mesmo a sua prestação de serviço de uma forma mais ampla. O profissional esteta, dentro do mercado de trabalho, ele pode atuar de algumas formas. Por exemplo, ele pode ser um seletista. Ele pode estar registrado em carteira, como se diz normalmente, e recebendo os benefícios da lei, assegurando alguns proventos relativos ao que a lei já determina, tá? Mas ele também pode ser um profissional concursado, ele pode estar no âmbito municipal, estadual, federal, ou pode ser um freelancer, um autônomo, fazer um contrato de parceria. Então mesmo pode ser um profissional empresário que tenha criado um CNPJ. Injetáveis. Existem muitas celeumas falando em injetáveis, porque uma hora pode, outra hora não pode, as pessoas ficam confusas. Algumas organizações utilizam o injetável dentro das suas atribuições, mas é importante sempre falar assim, tem que seguir as normas do que o conselho fala. O que o seu conselho te determina, de que forma o seu conselho te orienta a trabalhar com injetáveis, dentro das organizações ou até numa visita num paciente, num cliente seu, tá ok? Existe uma relação do conselho com a vigilância sanitária, que também vou falar um pouquinho mais para frente, para aplicar todas as regras, as normativas de uma forma coerente para que você não faça nenhum erro e também te orienta sobre as práticas da biossegurança. Cowork. Hoje em dia existe muita empresa de cowork. O que essa empresa faz? Ela cria espaços bonitos, equipados, aparelhados, e ela compartilha esse espaço com você, se você quiser alocar. De repente você não tem um espaço para trabalhar em casa, não tem um espaço para atender um cliente, não tem uma clínica, não tem um centro estético. Então você pode locar esse espaço. Esse espaço ele te cobra por hora, por mês, por prazo, dependendo do contrato que você vai fazer. E essas salas podem ser sublocadas. O que é isso, né? De que forma eu posso sublocar uma sala? Na realidade é simples. Uma pessoa vai, loca o espaço e pode sublocar para você. Mas existem regras, existem documentos, existem contratos e regras que a vigilância sanitária são muito que cobram bastante na fiscalização, cobram bastante o seu atendimento. Isso é muito importante também, a gente não pode fugir dessas regras. E existem uma série de observações que dentro da nossa matéria eu vou abrindo, eu vou destrinchando para que você possa entender que o cowork muitas vezes não é importante ou não é ideal para a sua atividade. Tá ok? Existe o registro ou licença da vigilância sanitária. O que é isso, né? Por que eu tenho que ter? A lei rege, existem alguns artigos, algumas normativas que você precisa saber para começar o seu negócio ou naquele negócio que você já faz parte, para que você possa desenvolver, desenrolar aqueles processos, os problemas,
as normativas que você não está cumprindo, para que você entenda de que forma você pode abrir a porta para atender. E não é só para o espaço físico, até para a sua atividade como prestador de serviço, de que forma que você pode atuar de acordo com a legislação vigente na Anvisa. Para quem tem um estabelecimento, a necessidade de um alvará, licença de funcionamento, é primordial, tem que fazer, porque senão a fiscalização pode baixar e você pode até fechar as portas, né? Trabalhar dentro da lei é a melhor coisa para que você mostre lisura, mostre competência, mostre qualidade, tá? E portas abertas, você está vulnerável a tudo, à fiscalização, ao seu concorrente que vem falar mal de você, que pega uma peça a você, isso acontece no mercado. Então você tem que estar muito bem atento a tudo isso, né? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, também é importante. Existem alguns equipamentos de proteção individuais ou equipamentos de proteção coletiva para você dar segurança a você mesmo, aos seus clientes, aos seus pacientes, ao pessoal que trabalha com você, ao seu imóvel, aos seus equipamentos, à sua vizinhança. Então você precisa estar de acordo com a lei do bombeiro, e isso é muito comum. E também eu falo nesse curso como você deve abrir uma empresa, de que forma, quais são as vertentes, quais são os caminhos que você vai abrir uma empresa para procurar um contador, de que forma, qual é a classificação da sua organização, tudo isso tem que ser muito bem minucioso para que você trabalhe direitinho de acordo com a lei. Aí nós temos uma nomenclatura atual, clínicas de estética, centros de estética. Aí eu falo dentro dessa matéria sobre quais são as importâncias, quais são as pessoas que assinam pela empresa, se existe a necessidade de um médico que assina ou não dentro do escopo do trabalho. Eu vou explicando isso para você. Aí eu coloco lá uma série de itens, como montar um centro de estética, o que você tem que fazer, de que forma você pode atuar, o que você precisa ter dentro desse centro de estética. Qual é o público-alvo para você abrir um centro de estética? Como é que você vai procurar esse público? Como é que você vai determinar esse público dentro da sua organização? Quais são os clientes? Como são os clientes do nosso centro estético, do seu centro estético? O pessoal para trabalhar, como é que se contrata o pessoal? Como é que faz o processo seletivo? Quem são as pessoas que devem trabalhar na sua organização? Qual é o rumo de nomenclatura de cargos que você vai citar? Esses cargos têm que estar relacionados ao CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. A concorrência, como é que se trata a concorrência? Tem um parênteses aqui, porque muita gente fala, a concorrência é péssima, a concorrência para mim é perigosa. Não, a concorrência tem que estar do seu lado, você precisa medir a sua eficiência e eficácia junto ao seu concorrente. E pode ter certeza, quando você tem uma porta aberta, muitas vezes o concorrente vai visitar você, compra um pacote, participa da sua atividade para saber como é que você trabalha, como você cobra, como são seus funcionários, como é seu atendimento. E isso ele pode levar para a área dele também, para a empresa dele. Fornecedores de materiais. Importantíssimo conversar e abrir um leque de informações dentro desse curso, porque fornecedores de materiais, existem muitos, mas você precisa de qualidade. Esses materiais têm que ter certificação, tem que ter autorização da Anvisa, e muitos não têm. Muita gente compra pelo mais barato, então eu tenho que te dar dicas de como é que você vai tratar isso. Quem são os meus fornecedores? Quantos fornecedores eu tenho que ter para cada item? Como é que eu trabalho com isso? Como é que eu vou tabular? É dessa forma que a gente vai desenrolando o nosso curso. Marca própria, estabelecimento de produto. Importante você ter uma marca, porque quando você começa, muitas vezes até pequeno e não tem condições de investir financeiramente, mas vai crescendo, vai tomando um volume, você começa a ter um nome no mercado, e o nome é tudo. E é importante que você, com esse nome, esteja muito bem certificado, muito bem guardado, para que não venha um concorrente desleal e tome o seu nome, se você não tiver um registro. Eu te dou o caminho de como você vai buscar esse nome, como você vai cadastrar, como você vai fazer para ter um nome seu, tá? Produtos e serviços de um centro estético. Quais são os produtos que eu tenho que ter? Quais são os serviços que eu tenho que ter no centro de estética, numa clínica? Quais são os possíveis serviços e o que eu tenho que usar para dentro de cada um? Quais são os produtos? Quais são os equipamentos? Controle de qualidade, sempre, desde a anamnese que você vai começar a fazer no seu trabalho, quando você começa a atender um cliente, até o final do tratamento, compras, os insumos, como se compra isso,
Quais são as qualidades que você precisa trazer dentro para a sua organização? E contrato de franquia, muitas vezes existem sim empresas que abrem várias com o mesmo nome, que a gente chama de franquia, e você pode ter um nome, você pode adquirir uma franquia e você pode abrir uma franquia para que outros tenham o seu nome. Existe um risco muito grande e esse risco tem que ser calculado, tem que ser informado, tem que ser aberto para que você entenda o que você está fazendo com o nome da sua empresa. Dentro do nosso curso também eu falo sobre a responsabilidade técnica, né, a RT que nós falamos. Do farmacêutico, do biomédico, do fisioterapeuta, o que é essa responsabilidade, o que essa responsabilidade faz de acordo com as normas do seu registro que você tem profissional, tá? De acordo com quem vai assinar, quem é essa pessoa, o que ele responde pela organização. Falo sobre aposentadoria, tempo de trabalho, falo sobre atividades insalubres, que é muito importante você saber também, tá ok? Falando de Anvisa, no nosso curso a gente abre uma informação muito grande, muito bem detalhada, porque a Anvisa, ela rege toda a parte sanitária, a conservação pública individual, tudo que se faz dentro de uma organização, a Anvisa está relacionada, dentro da estética. Qual é a atuação do profissional dentro do estabelecimento? Como é que se tira o alvará sanitário ou licença sanitária? Como é que se faz isso, hein? Como é que vai buscar essas informações? Como é que eu posso cadastrar minha empresa? Como é que eu posso solicitar uma inspeção ao invés de uma vistoria, por uma denúncia talvez? Mas nesse roteiro de inspeção, como é que eu devo fazer o roteiro de inspeção? Como é que eu devo atender a necessidade da Anvisa, né? A estrutura físico-funcional do estabelecimento. Como é que eu coloco cada coisa no seu lugar? Muitas vezes a gente pensa assim, eu quero uma sala dessa forma, eu quero a maca aqui, eu quero meu equipamento aqui, mas muitas vezes não está de acordo com o que a norma pede. E o Conselho Regional determina muito bem que você tem que acompanhar o que o Conselho fala e principalmente o que a Anvisa fala. Existe espaço, existe tamanho para a sala, tamanho para colocar as coisas, o que você pode colocar perto de uma coisa ou de outra. A gente tem que abrir muito sobre isso, né? Quais são as exigências que a Anvisa faz? São muitas. Poxa, mas é difícil? Não é questão de ser difícil, é questão de te dar qualidade, te dar garantia. Quando você tem uma empresa com qualidade, que você mostra para o seu cliente, para o seu futuro cliente, você tem uma marca no mercado a zelar, um nome no mercado a zelar. Então você precisa atender às normas. Se você não atende, você é penalizado de alguma forma, por multas, fiscalizações, até fechamento do estabelecimento. A normalização dos equipamentos. Muitas vezes as pessoas compram equipamentos e não sabem disso. Eu acho bacana um TENS, eu acho bacana um ultrassom, mas espera um pouquinho. O que é? De onde veio esse equipamento? Está relacionado? Ele está cadastrado na Anvisa? Ele tem liberação para funcionamento? Porque existem muitos problemas, muitos processos por causa de falta de calibragem, equipamentos danificados, equipamentos velhos, vencidos. Então, uma série de coisas que você precisa entender para fazer direitinho, de acordo com o que as normas da Anvisa falam. A prestação de serviço, o código do consumidor, existe um código do consumidor também que você precisa respeitar. De que forma você faz um contrato, o que você entrega, o que você vende, quais são os prazos. A lei determina isso e você precisa estar muito bem ao par. E aí nós falamos um pouquinho do marketing pessoal e marketing da clínica. O que é isso, né? Não é só abrir uma empresa e atender? Lógico que não. Nós precisamos fazer um trabalho legal. E nossa aula de marketing pessoal e marketing da clínica é uma aula bastante extensa. Por quê? Primeiro eu preciso desenvolver o raciocínio do que é o marketing. Mostrar o que é esse marketing. De que forma eu faço marketing. E a outra forma é como eu trabalho, como eu me apresento, qual é o meu cartão de visita. Cartão de visita da minha organização, dos meus colaboradores, né? O que se veste, o que se usa, de que forma que é correto usar, quais as atenções que eu tenho que ter com o cliente, com a necessidade do cliente, perceber as necessidades do cliente, como eu faço uma recepção, como eu atendo quando um cliente chega, quando um possível cliente chega, de que forma que eu atendo, o que eu preciso dar para ele em troca do anseio que ele vem buscar, de uma frustração, de um problema que ele já teve no passado, que ele quer resolver. Então, de que forma eu vou atender? Como eu vou recepcionar, né?
Os horários, como é que se faz horários, como se trabalha com agenda, muita gente não sabe isso. E essas agendas hoje em dia deixam muita gente esperando, muita gente horas e horas numa recepção, que é uma coisa muito feia, não é agradável, é ruim para a sua organização. A postura profissional na hora de um atendimento, na hora de fazer uma anamnese, na hora de sentar com o seu cliente, explicar para ele o procedimento, para ela o procedimento, como é que se faz, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu faço isso, quais são os resultados que você vai ter comigo. Isso é muito importante. A apresentação pessoal é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito, né? A apresentação pessoal é tudo. Nós trabalhamos dentro da nossa aula um pouco de visagismo. O que é isso? Como é que eu trabalho? Como é que a minha profissão se relaciona? Como é que a minha profissão se apresenta? Como é que eu devo participar de qualquer evento? Como é que eu devo participar de qualquer reunião? De que forma? Como eu vou me apresentar? Como eu vou apresentar a minha organização? E aí nós temos uma prática do marketing pessoal, tá? Essa prática é uma prática muito grande que nós fazemos dentro da sala de aula para mostrar para você como é que se faz isso, né? Como é que você desenvolve esse marketing. E nós temos um plano de marketing. Qual é esse plano de marketing? Como é que eu trabalho para divulgar a minha organização? Como é que eu trabalho nas redes sociais, que são muitas? De que forma? Quais os horários que eu vou trabalhar? Quais as formas de divulgar? Que dia que eu posso divulgar? Que dia que é melhor? O que eu posso colocar lá? O que eu não posso? O que eu posso ficar vulnerável? O que vai me facilitar ganhar clientes, mostrar a lisura da minha organização? Isso é um trabalho muito grande, nós temos que trabalhar também, muito forte. Uma das outras coisas são as aparições públicas. As redes sociais, a internet, os encontros, congressos. O que nós fazemos com isso? Como é que nós participamos disso? Em como é que eu trago a minha organização ou o meu nome como profissional dentro de tudo isso? De que forma eu trabalho isso? Quais são as fake news normais, costumeiras, que estão no mercado, rotineiras, o que a gente não pode correr o risco, tá? Quais são as noções gerais para a estruturação das redes sociais? Como é que você estrutura uma rede social? Então é assim, gente. O nosso curso, o que nós precisamos fazer dentro do nosso curso é trabalhar, desenvolver um projeto para que você acompanhe como é que se faz uma organização. É assim que a gente vai fazer dentro do nosso curso. Como é que eu vou abrir uma empresa? Como eu vou trabalhar? O que eu posso fazer? Aonde eu posso chegar com a minha organização? Quais são os nortes? Muita gente, muitas pessoas, abrem empresas porque acabou de se formar na faculdade, está fazendo um curso, está fazendo uma pós-graduação, vai lá, tem algum dinheirinho, o pai ajuda, a mãe ajuda, o namorado, alguém ajuda, você vai lá, abre uma organização. Só que você muitas vezes, pela falta do conhecimento técnico, teórico, e às vezes, em muita parte prático do negócio, eu não sei como é que eu faço com a minha organização, eu não sei como é que você vai fazer, como é que você vai lidar. Poxa, mas eu preciso ter um CNPJ, eu preciso emitir uma nota fiscal, eu preciso ter funcionários, não tenho funcionários, o que eu faço com os meus funcionários, como eu trato os meus funcionários, como é que eu pago meus funcionários, como eu pago o meu fornecedor, como eu recebo do meu cliente. Você precisa ter esse norte para quando você abrir as portas para atender o seu primeiro cliente, ou já estiver atendendo, possa saber falar direito a língua dele, entender a necessidade dele e mostrar como é essa organização. E se você já tem uma empresa e está funcionando, está com alguns problemas, vamos tentar atacar, descobrir quais são esses problemas para que você desenvolva um bom trabalho, para que você faça seu nome crescer. Mas, poxa, não é só nome da organização, é um nome pessoal também. Muitas vezes você trabalha sozinho ou vai trabalhar sozinho depois de formado. Não há problema, por que não? Como prestador de serviço, ou não, ou freelancer, ou outras atividades, como eu falei, você precisa saber como lidar com isso. Porque quando você é um prestador de serviço, principalmente, você está vendendo o seu nome, está vendendo a sua aparência, está vendendo a sua postura profissional, está vendendo o seu conhecimento. Então você vai ter um cliente com problema, sempre são clientes, a maioria das vezes, com ansiedade, com depressão, com tristeza, porque já houveram alguns problemas, não está contente com a forma física, com o seu corpo, com a sua estética. Então ele precisa de uma solução, então ele precisa de um profissional. E esse profissional muitas vezes pode ser você. Deve ser você. E de que forma você vai tratar? Então, mas eu tenho um cliente particular. Mas não é só tratar como um cliente particular. Você tem que tratar como a sua empresa, é o seu nome. Você está vendendo o seu gabarito.
Então essas dicas, esses toques, essas informações precisam estar muito bem detalhado. Nós temos um curso de 20 horas que dá para a gente desenvolver bastante coisa, fazer exemplos, fazer exercícios, para que você consiga abrir a sua mente, para que você consiga abrir o conteúdo de cada área, né, da sua organização. Como é que eu começo uma organização? Como é que eu vou tocando uma organização? Como eu faço no começo financeiramente, problemas financeiros? Como é que eu recebo da minha empresa? Como é que eu ganho meu prolabore? Como é que eu divido o meu lucro? Como é que eu faço uma conta de crédito e débito? Conta que eu recebi de um cliente, eu tenho que pagar um fornecedor. Quais são os prazos? Como é que eu me organizo para fazer um fluxo de caixa? Para que eu não me perca, para que eu não tenha que colocar a mão no bolso, para que todo mês eu possa ter, sim, um prolabore. Eu oriento que você tenha um prolabore, uma reserva de investimento, uma reserva de manutenção, porque você tem equipamentos, muitas vezes você vai precisar, quebrou, acontece, são equipamentos, deu um problema, tem que corrigir essa quebra, fazer uma troca, você precisa investir, a sua empresa vai crescer, você precisa ter um dinheiro para investir, não tirar do bolso, não tirar da família. É dessa forma que você precisa tratar o seu negócio, tratar a sua organização, tanto a organização física, pessoal, como a organização corporativa. Então, esses toques, essas informações são muito importantes. Muitos cursos não dão, algumas universidades, infelizmente, passam batida por isso, mas eu acho de suma importância você saber como é que você vai gerir o seu negócio. Porque não é fácil abrir a empresa, criar um nome. Você vai no cartório, você vai no registro, o contador abre, mas e depois? O que você faz com isso? Ninguém abre uma empresa para não ganhar dinheiro. Ninguém abre uma empresa para ficar vendo nas views e esperar, poxa, daqui a um tempo eu vou ser o quê? Você tem que ter uma ambição. A gente tem que trazer na realidade para você a sua organização. Como vai ser daqui a 5 anos profissionalmente? Como você estará profissionalmente? Como a sua organização estará? Você tem que se projetar. Por isso que existe um plano de negócios, metas para que você possa cumprir, para que você possa abrir um leque de informações, para que você possa desenvolver a sua organização. É nesse sentido que essa pós-graduação traz para você todo esse subsídio. Todas essas informações são informações práticas, teóricas, muitas vezes teóricas, porque você precisa saber da lei, das normativas, do decreto, mas é importante que você, como organizador, como empreendedor, como o próprio esteticista que fala na linguagem, você precisa saber como gerir esse negócio. Se você não tiver essa base, se você não tiver esse tipo de informações, você corre o sério risco de, como muitas empresas abriram, lindas, bonitas, e fecharam. Empresas lindas, com salas maravilhosas, com equipamentos maravilhosos, de ponta, mas não souberam tocar, não souberam administrar a organização. Tanto a parte administrativa e financeira ficou para trás. Não soube comercializar o seu nome, comercializar os seus produtos. Eu sempre falo numa máxima assim, não tem problema você começar no fundo de quintal, muitos começam. O ruim é você trazer o fundo de quintal para a sua organização. Isso é ruim. E continuar com o fundo de quintal numa organização. Porque o que você tem que fazer na sua empresa é se colocar no lugar do seu cliente e entender de que forma meu cliente quer que eu atenda. De que forma meu cliente quer ser recepcionado. Você tem que se colocar no lugar dele. Você tem que mostrar para o seu cliente o que ele quer. Você tem que entender, não adianta colocar na cabeça dele querer vender tudo, colocar um monte de pacotes, uma série de coisas. O seu cliente vem por um motivo. E você tem uma obrigação de trabalhar bem esse motivo. Mostrar para ele que esse motivo pode ser resolvido, que esse anseio você vai ajudar, você está do lado dele. E quando esse cliente pegar a satisfação com você, pegar a segurança com você, você tem outros produtos que você pode agregar no seu trabalho. Então eu dou dicas de quando você tem uma recepção dentro da empresa, o que você tem que ter um chamariz dentro da sua organização? O que você pode mostrar além do que o cliente vem buscar? É tão fácil isso buscar, não precisa de dinheiro, altos investimentos para você fazer isso não. Na sua própria organização você vai criar mecanismos de mostrar para o seu cliente que existe algo mais do que ele veio procurar. Então é importante você fazer uma pós-graduação nesse sentido para aumentar o leque de informações ou para obter informações que você realmente não tinha antes. Poxa, agora eu sei o que eu posso fazer na minha organização e quando eu for abrir uma organização, o que eu posso fazer?
O que eu posso fazer quando eu for atender um cliente? De que forma? O que eu tenho que fazer para atender o meu sindicato? A minha categoria profissional? O que eu tenho que fazer isso? O meu conselho regional, que existe uma série de normas, precisa lá registrar sua empresa, registrar seu nome. Você precisa estar amparado de informações. As associações fazem muito curso dentro da área do seu trabalho, das suas atividades, então é importante você estar lá, é importante você saber fazer um network, mostrar sua organização, estar no seu concorrente, visitar sim seu concorrente, ter parceria com o seu concorrente. Isso tudo a gente precisa conversar. Então, eu te chamo para que você sente comigo lá, perca 20 horas, não bem 20 horas de aula, para você entender. Eu sempre estarei à disposição para poder explicar, para poder te mostrar na prática, na teoria, de que forma você vai gerir o seu negócio. Esse é o intuito de termos uma pós-graduação. De eu estar lá com vocês, para mostrar que é possível sim, muitas vezes com custo muito baixo. Lógico, não dá para se fazer nada sem dinheiro nesse país, não tem como, não só aqui, mas em muito lugar. Mas você tem condições de começar muito bem, de começar organizado, de começar sabendo, poxa, eu posso fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, porque quando você começa errado, você tem um problema muitas vezes lá na frente descobrir que errou, outros te mostrarem que você errou de uma forma muito ruim, através até de processos, que existem muitos, e muitas vezes você não tem tempo de corrigir. O importante é assim, saber o que pode dar de errado, de que forma eu vou trabalhar os possíveis erros, as possíveis falhas. Você vai trabalhar com o ser humano, o ser humano é fatível a ter problemas, a errar como você, como qualquer outro. Mas de que forma eu posso corrigir? De que forma eu posso entender o que é melhor para a organização? Buscando orientação. E essa orientação dentro dos conselhos, do sindicato, das associações, e junto comigo o professor. Para te dar o caminho, abrir o leque de informações para que você entenda, poxa vida, vale a pena fazer uma pós-graduação sim. Vale a pena sair na frente de muita gente que não tem isso. Muita gente, infelizmente, não pensa na pós-graduação. Eu fiz a graduação, parou, fiz um curso técnico, não vou fazer mais. Eu tenho dinheiro, vou abrir uma clínica. Não é só abrir. Os bastidores são os mais fascinantes. Os bastidores é que vão te dar garantia para que você possa fazer um trabalho lá na frente e ser conhecido. Esse bastidor, que muitas pessoas não conhecem, não participam, não vão estar vendo, é o que vai te dar o alicerce. Então, é importante que você venha comigo, entenda esse alicerce, entenda como é que funciona, como é que você vai trabalhar, para que quando você abrir as portas, falar, poxa vida, eu tenho segurança. Abrir as portas com segurança é um caminho muito para frente andado. É um caminho que muitos não tomaram. É um caminho que muitos ficaram atrás. Não souberam trabalhar com o primeiro dinheiro que ganhou, com o primeiro salário, com o primeiro atendimento. Desde o primeiro, você tem que saber o que fazer. Então eu te chamo, mais uma vez, venha comigo. Venha na nossa sala de aula, vamos se divertir um pouquinho, vamos conversar, vamos ter uma sala alegre, com humor. Eu sempre falo isso, nós precisamos ter honestidade, humildade, humanidade e humor em tudo que a gente faz. Eu não gosto daquela aula chata, só teoria, que você só fala, que você não interage. Eu gosto de interação. Para mim, eu gosto que você, aluno, venha e entenda o propósito da matéria, mas também coloque para mim, porque eu também quero aprender com você. Eu não sou o dono da razão. Por muito que eu sei, eu quero dividir. A minha função é dividir com você tudo que eu aprendi até agora. E aprender com você aquilo que eu não sei. Porque aprendendo com você para outras turmas, outros alunos, eu também vou dividir. É dessa forma que a gente faz. Então, a USCS, ela nos propicia isso. Além de grandes professores, uma instituição de nome, uma instituição muito bem localizada, muito bem estruturada, com equipamentos de ponta, com salas de aula completas, salas de aula climatizadas, com áudio e vídeo, com lousas, com as cadeiras aconchegantes, com tudo que você possa estar em alguns momentos que você vai passar lá, para que você se sinta bem. Você vai se sentir bem acolhido, porque a USCS faz isso. Desde o momento que você chega na recepção da USCS, você é bem acolhido. Quando você passa pela cantina, você é bem acolhido. Quando você está nos corredores, qualquer pessoa que te encontra sempre vai te dar boas-vindas. E é dessa forma que a USCS está ganhando cada vez mais nome no mercado, está ficando cada vez mais poderosa no mercado, porque ela é humana.
A USC trata a gente com humanidade, com carinho, e te dá em contrapartida pelo aquilo que você investe na sua carreira, não é estou gastando, estou pagando, não é isso. Mas o que você investe na sua organização é o que a USC te devolve. É carinho, é compreensão, é aprendizado, competência, isso tudo, qualidade, e além do diploma. Para você chegar no diploma desse, você vai participar da minha aula, assim como outros professores, mas venha comigo. Eu vou te ajudar a enriquecer o seu diploma, enriquecer o seu certificado, para que você saia no mercado e possa mostrar, olha aqui, eu sou USCS, eu tenho qualificação. Saia na frente, o mercado precisa disso, o mercado hoje é muito exigente. Eu, como profissional de RH há 39 anos, trabalho com isso todos os dias. Eu vejo que o mercado cada vez exige mais. E esse exigir mais do que só um curso técnico como uma graduação, o primeiro ponto já é a pós-graduação. Depois o mestrado, o doutorado e aí por diante. Mas então a gente tem obrigação, eu como professor, obrigação de te ajudar a crescer, te ajudar a colocar na sua cabeça o que você, infelizmente, ainda não teve tempo de pegar, ou não teve um tempo de fazer, não teve como, mas venha comigo. Eu garanto que o nosso curso vai ser muito bacana, eu garanto que essa matéria de gestão vai ser muito importante, e é muito importante para você gerir o seu negócio. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer à USC de poder estar falando com vocês aqui, estar passando essa mensagem e falar para você, venha comigo, confie, faça um curso de pós-graduação na USC, venha com a gente, porque ali dentro você vai ganhar carinho, compreensão e principalmente o aprendizado que te falta, ok? Estou muito feliz por vocês e te aguardo na minha aula, tá ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Um abraço do professor Bruno Macri, até mais.